Dizem que na vida a gente dá jeito pra tudo. Só não tem jeito pra morte. Mas apesar de a morte ser a única certeza da vida, falar sobre esse assunto ainda é um tabu na sociedade brasileira. Muitas das vezes, o paciente também, ele não tem com quem falar. E a pessoa, ela tá sentindo no seu corpo, ela está sentindo que ela está indo. Né? Às vezes a família fala, não vamos falar disso. Né? Você vai ficar bem, você é forte, você vai sair dessa. Mas a pessoa sabe que não. A pessoa sabe que ela está partindo. E às vezes as pessoas, elas morrem muito sozinhas. Embora estejam rodeadas, possam estar rodeadas de pessoas. Esta equipe de cuidados paliativos, coordenada pela doutora Suzana, busca ajudar pacientes e familiares a enfrentar esse momento sem medo e com mais diálogo. Mas a pior morte é aquela que não pode ser falada, sabe? Aquela que é escondida. É um momento sublime esse. A depender da fé ou do que a pessoa acredita, esse é um momento sublime. Entender o que é a morte do ponto de vista biológico ajuda a diminuir o medo. Mas as respostas mais buscadas são aquelas que partem de uma perspectiva espiritual. Pastor, a morte geralmente é um assunto muito evitado na nossa sociedade. Inclusive, a gente está aqui no cemitério e tem muitas superstições envolvendo esse lugar. Eu acho que poucas pessoas são capazes, né, de fazer aí uma caminhada por aqui à noite, né, quando está tudo escuro. Mas a minha pergunta é, porque geralmente as pessoas acham assim, não, vamos encontrar ali as almas no cemitério. Mas o que é que de fato a Bíblia fala que acontece depois que a gente morre? Muito boa, né? E é legal você ter falado da superstição, porque ela se baseia na ideia de morte que as pessoas têm. O que a Bíblia diz sobre morte é que a morte é um fim, é um extermínio. O que existe deixa de existir. Quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, ele cria o homem à sua imagem. E quando ele define o homem, ele diz, façamos o homem do pó da terra, Deus concede aquela forma, o fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. Olha, para a gente entender melhor essa ideia, vamos pensar na formação da luz. Quando a gente precisa iluminar um ambiente, é necessário ter um dispositivo conectado à energia elétrica e também uma lâmpada. Quando a gente junta os dois, aí sim é que nós temos a formação da luz. Da mesma forma, acontece com a gente. Para que possamos ser uma alma vivente, foi necessário ter o fôlego de vida, que é representado pelo dispositivo com energia, e a lâmpada, que representa o nosso corpo. Se nós não tivermos o fôlego de vida ou não tivermos o corpo, não existe alma vivente. Então, um corpo sem energia vital, ele não é nada, e a energia vital sem um corpo também não é nada. Não existe alma sem corpo e corpo sem alma. As pessoas entendem, por exemplo, e têm medo, exatamente porque elas não compreendem a morte como fim, mas uma passagem para algo que pode dar medo, dar saudade de alguma coisa. Porque a Bíblia fala que, de fato, a morte ela é o fim de um ser humano nessa experiência. Certo é que não estamos acostumados a lidar com o fim. Por isso, perder quem amamos causa dor e traz muitos questionamentos. Michele conhece bem essa sensação desde a adolescência, quando perdeu a sua mãe. Eu perdi minha mãe quando eu estava com 16 anos, né? E eu sempre quis saber, né? Para onde minha mãe tinha ido, o que tinha acontecido, se eu ia ver ela novamente. Tinha muita essa dúvida comigo. E isso me fez, assim, tentar procurar um caminho melhor, né? Mas eu trilhei, assim, vamos dizer, para um longo caminho e acabei que nunca cheguei a essa resposta, né? Nunca cheguei a essa resposta. Mas eu sempre tinha isso comigo. Parecia que era algo que estava muito longe, porque cada pessoa fala uma coisa pra gente, né? A gente tem essa mania de ouvir muito o que as pessoas falam e a gente mesmo não buscar na fonte para ter certeza, para ter a resposta concreta daquilo, né? Então eu vivi muitos anos assim com essa dúvida e com esse desejo no meu coração. E algumas descobertas assim que eu tive em relação a isso, que ainda não eram verdadeiras perto do que eu conheci hoje, eu ainda tinha dúvidas
se eu ia realmente ver minha mãe novamente, porque eu não tinha a visão de Deus que eu tenho hoje. Foi estudando a Bíblia que Michele encontrou algumas das respostas que buscava. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente aí resumidamente qual é essa mensagem de alívio que a Bíblia traz pra gente quando a gente perde alguém que a gente ama tanto. Eu disse na outra pergunta que a morte ela não é natural. Embora a gente diga isso, né? É natural crescer e morrer, mas a morte é penal. Ela é produto de uma penalidade e não da consequência normal da vida. O salário do pecado é a morte, portanto está falando de uma penalidade. A mesma Bíblia fala que Jesus pagou a penalidade. Portanto, a melhor coisa que a gente pode dizer sobre a morte é que a morte vai morrer. Deus pagando a pena da morte, ela faz com que essa extinção não seja eterna. Então, Paulo diz claramente, consolai os outros, uns aos outros com essas palavras. E quais são as palavras? Jesus vai trazer aqueles que morreram nele, confiando nele, e entregaram a pena para ele, para receber a vida dele de volta. A morte não tem a palavra final. A palavra final é do doador da vida, que é Jesus Cristo. Então, diante de qualquer circunstância, o que a gente faz é creia, Jesus venceu. Nós só estamos aguardando o momento que ele trará os mortos que morreram em Cristo de volta à vida. Quando Michele se deparou com essas explicações na Bíblia, não apenas a vida, mas também a morte passaram a fazer sentido. E a ideia que eu tinha da volta de Jesus era muitas vezes o que a gente vê em filmes, o que a gente ouve as pessoas falarem, mas eu nunca havia entendido dentro da Bíblia, ninguém tinha me explicado verdadeiramente como seria. O retorno de Jesus a este mundo é o evento mais aguardado pelos cristãos. Ainda assim, muitas são as teorias e dúvidas que envolvem este assunto. Eu sou um tanto leigo nesse assunto, eu não sou tão inteirado, mas eu creio na volta dele sim. Será que a Bíblia fala em que época vai acontecer? E quais são os sinais que vão anteceder este momento? A grande questão hoje é a falta de percepção das pessoas. Na semana que vem, você vai conhecer a resposta para essas perguntas no último episódio da série Eu Creio.